Meus irmãos, agradecemos a Deus sempre, em nome de Jesus, pela oportunidade, tanto recurso que Ele tem nos concedido para essa oportunidade presente, no melhor do nosso aprendizado, alcançando o objetivo que nos propusemos. Nós não devemos esquecer, ou podemos lembrar, que o Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu que nos enviaria. Então, isso tem uma dimensão que às vezes até escapa ao nosso entendimento. Ele é o consolador que Jesus falou que a época certa pediria a Deus, ao Pai, para que nos enviasse, para que revivecêssemos os seus ensinamentos, tirando o véu da alegoria, deixando ele, então, de necessitar, ou se utilizar das parábolas para o nosso entendimento, tirar o véu e nos falar claramente. Como podemos lembrar, ele falando a Nicodemos, que teria que nascer de novo para entrar no reino dos céus, e Nicodemos, doutor da lei, imaginou que era voltar ao ventre de sua mãe. Então, como nós temos a doutrina, o Espiritismo, como o consolador que Jesus prometeu, isso, por si só, não nos privilegia ou não nos ratifica como alcançando a nossa salvação. Salvação no sentido do melhor a ser feito com a nossa oportunidade. O próprio Paulo, apóstolo da mensagem Fora da Caridade é uma salvação, do nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina, ao final da sua mensagem, que não é porque só os espíritas serão salvos, mas porque nos auxiliando a sermos melhores cristãos, nos ajuda a alcançar essa condição de evolução natural até alcançarmos a condição de espíritos crísticos, dos quais Jesus é um membro. A gente percebe que a doutrina espírita, então, no seu viés de consolador prometido, tem uma necessidade, ou tem como bote principal esse consolo. E nós, enquanto espíritas, não simplesmente por sermos profitentes da doutrina, conhecermos a doutrina, isso seja o bastante para nós, mas nos auxiliando a entender das mensagens de Jesus, ele espera de nós e temos a responsabilidade de praticar esses ensinamentos visando essa nossa evolução, para a qual nós somos todos criados e haveremos todos de alcançar. Mesmo porque esse é um projeto, não é um projeto de um homem, é um projeto de Deus. E por isso haveremos de alcançar. Nós vamos falar hoje aqui sobre lição nas trevas e a última hora. Tem até alguns dados interessantes aqui desse espaço de tempo que nós estamos vivenciando hoje, um tempo especial, um tempo ímpar, né? Precioso, nós vamos poder ver. Mas no livro Cartas e Crônicas, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, ele nos conta, da primeira lição, lição nas trevas, que um espírito protetor, um espírito mentor na espiritualidade, numa área muito difícil, uma área de irmãos, espíritos imensamente desequilibrados, com doestos, com xingamentos, com gargalhadas, com gritos, com palavras de baixo calão, esdrúxulos, estavam numa dificuldade muito grande, e ele passava atendendo um aqui, auxiliando um outro, resgatando um, abraçando, colocando no colo, levando para a maca para ser encaminhado a uma instância de atendimento na espiritualidade. E no meio dessa toda confusão, num determinado instante, o chefe que estava comandando esse processo de desequilíbrio que estava acontecendo, de repente se estacou, parou e determinou a todos, né? Pare tudo, deixa esse homem passar e fazer o que ele quer fazer. Aí aquilo causou surpresa aos demais que estavam participando daquela algazarra, na realidade, de um processo todo desequilibrado, né? E algum deles falou assim, mas antes disso, o próprio espírito mentor parou, né, também surpreso com aquela deferência que o espírito deu, que o comandante daquela confusão toda estava dando a ele, e falou, mas, meu amigo, você então me conhece? Né? Ele falou, sim, eu era um doente na terra e você curou o meu corpo, que a moléstia desfigurava. Lembro perfeitamente de você ao lavar minhas feridas, com todo cuidado. Olha que coisa.
Aí, então, um daqueles outros que estavam presentes naquela reunião de desequilíbrio perguntou, mas o que mais que ele te fez para que a gente dê toda essa deferência, esse privilégio a ele? E o mandante, então, repetiu, ele deu-me teto e agasalho. Um outro, mais alguma coisa? Que ele responde, supriu minha casa de pão e roupa, libertando-me a minha família da nudez e fome. E aqui é interessante a gente lembrar, né? O Chico falava que os hóspedes de Jesus não esperam pouca coisa, né? São exigentes, né? E um terceiro, então, perguntou mais nada, né? Ele falou, na bolsa dele, entregou muitas moedas para mim, evitando que eu e a minha família, a penúria não nos alcançasse e arrasasse. Depois que ele termina de falar isso, o Espírito se volta a ele e fala, meu amigo, se você se mostra assim tão generoso comigo, nas suas manifestações de reconhecimento e de amor, que eu reconheço no receber. Eu não fiz mais do que o meu dever como seu irmão, mas se eu te fiz isso e você reconhece tudo isso, por que que aqui você se entrega à obsessão e à delinquência? Olha que coisa, meus irmãos. E o Espírito responde, então, pensa um pouco, olha para ele e fala, meu amigo, em verdade você é bom e você me amparou a vida, mas você não me ensinou a viver. E aí, Humberto Campos termina essa lição, lembrando a nós outros, espíritas irmãos, né? Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Aí encerra essa lição do livro Cartas e Crônicas, do Humberto Campos, e a gente se lembra agora, se ele não recebeu o ensinamento para viver, nós vamos entender, então, que esse viver, aprender a viver, a gente consegue nas oportunidades de reencarnações. Através das múltiplas encarnações, nós vamos aprendendo e praticando os ensinamentos de Jesus, que vai nos possibilitando e habilitando a fruir maior dose de felicidade através do maior entendimento das leis de Deus, fortalecendo a nossa fé, nos considerando como todos irmãos, ninguém melhor do que ninguém. Então, a reencarnação tem esse detalhe ou essa oportunidade ímpar para que a gente possa fruir dela nesse aprendizado. E aqui é interessante a gente lembrar, eu estava lembrando aqui que nessa questão de reencarnação, nós podemos lembrar aqui que Caim, isso até foi pergunta de um pastor, naquele programa Pinga Fogo, do Chico Xavier, em dezembro de 1971, na extinta TV Tupi, tinha o mediador do programa e tinha pessoas que faziam perguntas ao Chico Xavier. Ele fez um em julho e foi muito bom, com muita audiência, eles fizeram um outro em dezembro de 1971. E, em um determinado momento, por vídeo gravado, um pastor fez a pergunta ao Chico, que é interessante a gente relembrar aqui, nós falando de reencarnação, né? O pastor pergunta ao Chico, fala, Chico, a época de Adão e Eva, tinha Adão e Eva e depois Caim e Abel. Se eram só os quatro, como é que fica esse negócio de reencarnação? Aí o Chico, com todo carinho, com todo respeito, e o Chico também, com toda a mansuetude dele, com todo o respeito, com todo o carinho, falou, olha, eu não estou muito afeito ao Velho Testamento, não, eu tenho mais uma intimidade maior com o Novo Testamento, mas se a gente for procurar em Gênesis, no livro de Gênesis de Moisés, no capítulo 4, versículo 16 e 17, nós vamos ver que logo que Caim matou Abel, ele foi expulso da face do Senhor. Olha que coisa. E lá nessa, conta-se que Caim foi expulso da face de Deus e ele seguiu por uma cidade chamada Nod. E nessa cidade ele se casou com uma mulher, ele achou uma mulher, casou e teve um filho, que ele deu o nome de Enoque, e que depois ele fundou uma outra cidade e deu em homenagem ao seu filho o nome de Enoque. Olha que coisa. Então, se tinha cidade, se tinha mulheres, se tinha homens, crianças, aí realmente nós vamos ver que é figurado, ou tem aí um sentido realmente figurado a questão de Adão e Eva, né? Da serpente, de tudo aquilo que a gente aprendeu e ouviu como verdade, né?
Na realidade, não era bem isso. E se a gente for ver também no Livro dos Espíritos, da pergunta 50 a 59, falando de Adão, falando do paraíso, e precisamente a pergunta 50 e 51, Kardec pergunta aos espíritos se realmente existiu Adão. Olha que coisa, né, gente? Por isso que a gente vê que essa doutrina tira o véu da alegoria e vem destrinchando para nós perguntas que às vezes nós faríamos nós mesmos sem ter condição de ter a resposta. Então, o Kardec faz essa pergunta, se existiu Adão, e os espíritos respondem que sim. E ele pergunta, então, na pergunta 51, quando foi que ele estava aqui na Terra, o Adão? E os espíritos respondem mais ou menos na época que vós assinalastes, 4.000 anos antes de Cristo. Mas eles respondem, ele não foi o primeiro nem o único. Olha que coisa. Não foi o primeiro nem o único. E nós vamos lembrar aqui depois, né, meus irmãos, com essa questão de Adão, Eva e paraíso, né, que, voltando ao lembrete de Capela, Capela era um sol, né, da constelação de Cocheiro. Nós tínhamos um sol denominado Capela, que tinha o seu cortejo de planetas, igual nós temos aqui na Terra, com o nosso Sol, que tem Marte, que tem Júpiter, Saturno, Urano, né? Esse Sol de Capela também tinha os seus planetas. E, à época, esse planeta com uma similaridade mais ou menos com a Terra, foram exilados de lá aqueles espíritos que não se coadunavam mais com o avanço moral que esse planeta do Sol Capela atingiu. E nós sabemos disso, está lá no livro A Caminho da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, esse expurgo desse planeta do Sol Capela, e eles vieram e foram recebidos aqui por Jesus, segundo consta no livro A Caminho da Luz, esses espíritos de Capela. E eles formaram aqui, ou vieram aqui, e formaram os povos dos egípcios, os arianos, os hebreus e os hindus. São todos eles, a maior parte deles, vindo desse Sol, desse planeta do Sol Capela. E essa época de Adão depois foi o resgate dos caídos pela primeira vez. Então, nessa época, se a gente lembrar, por exemplo, os arianos chegaram a 10.000 anos antes de Cristo, né? Em Adão, eles não vieram a 4.000 anos antes de Cristo como Adão, como os espíritos responderam. Eles vieram antes de 4.000 anos antes de Cristo. E na época de Adão foi feito o resgate, chamado resgate dos caídos pela primeira vez. Então, a maior parte dos egípcios voltaram para o planeta original deles, do Sol Capela. Os arianos, muito pouco, que depois deu sequência, ou eles pegaram a Índia, né, e, de certa forma, colonizaram a Índia, né, aproveitando e subjugando os hindus na época. Os hindus também foi mais ou menos um tanto que voltou, os hebreus muito pouco, né, e os arianos quase ninguém voltou. E aí, então, com Adão, iniciou o projeto do resgate dos caídos pela segunda vez, que é o projeto de resgate de Adão, o paraíso perdido, que agora somos nós. Estamos agora nesse projeto dos caídos pela segunda vez, chegando à nossa época por isso que nós falamos de início, essa época preciosa, essa época ímpar, e não por acaso estamos aqui, para que possamos certificar o nosso carimbo de retorno a essa terra, numa nova reencarnação e oportunidade, para dar prosseguimento ao nosso aprendizado. Nessa terra já passando de provas de expiação para planeta de regeneração, onde nós vamos ter todas as benesses da tecnologia, do avanço da ciência, mas também do moral, da religiosidade, onde o bem vai prevalecer. O que significa, então, se o bem vai prevalecer, que ainda vai existir a ignorância. Vai existir a ignorância, mas o bem vai prevalecer. E esse início, então, meus irmãos, nós vamos agora entrar na questão do tempo. O tempo que nós estamos, o tempo que nós temos para resolver isso. Nós sabemos que é fatal que nós vamos ser espíritos crísticos, que nós vamos evoluir, e que Jesus tem essa missão de conduzir esse nosso aprendizado. E isso, sendo um projeto de Deus, não um projeto de homem, é fatal que todos vamos alcançar isso. Mas nós estamos agora nesse processo de resgate dos caídos pela segunda vez,
nós precisamos aproveitar esse entendimento que a doutrina nos dá e esse tempo para que a gente efetivamente possa carimbar o nosso passaporte de retorno à Terra. Uma terra iluminada, uma terra colorida, com flores, com perfume de rosas, com sol, com aquecimento, com estrelas, com lua, e principalmente com nós, em humanidade transformada. E é interessante a gente ver também, né, meus irmãos, que como que a doutrina tem esse viés, ou esse objetivo de transformar-nos, enquanto filhos de Deus, para um novo entendimento das leis de Deus. Imaginemos, por exemplo, se todos os governantes dos diversos países do mundo, da Terra, se eles acreditassem, por exemplo, em reencarnação. Será que eles fariam diferente, ou seria diferente o posicionamento de cada um deles no cargo que eles assumiram de extrema responsabilidade para conduzir os seus tutelados em cada país, os governantes conduzindo os seus governados? E se aqueles que estão ligados ao tráfico de drogas, à marginalidade, ao suicídio, aos erros, aos desatinos de toda sorte, se cada um deles tivesse a plena consciência e certeza da reencarnação, será que eles estariam se questionando que depois iriam nascer, mas não iam lembrar o que tinha feito, como às vezes a gente encontra hoje entre nós, né? Às vezes as pessoas questionam, mas eu queria saber o que eu fui, o que eu fiz, né? Eu não lembro de nada, então não adianta. Ora, como que não adianta se a gente, sabendo que vai reencarnar, não para pagar o que nós fizemos errado, mas ter a oportunidade de ressarcir, sim. O planeta é de provas e expiação ainda, e enquanto regeneração também vai existir a necessidade da reparação, como a Joana de Anjos gosta de colocar, né? Ao invés de pagar o que nós fizemos de errado, nós vamos reparar com outra oportunidade de fazer diferente o que nossa ignorância nos levou a errar. Então, aqueles que não sabem da reencarnação, muitos deles talvez nem conheçam a Deus e nem se remetem a Deus, a Jesus, não tem, às vezes, oportunidade de saber disso, não procuram, não se interessam em saber disso, né? Às vezes erram ou fazem os seus desatinos certos de que não vai haver nenhuma consequência. Não é punição. Imaginam que nunca irão poder chegar à estatura moral e espiritual de um Cristo. Então, eles acham que Cristo é privilegiado, que aqueles que estão com Cristo, com Nazareno, são privilegiados de Jesus, e que a eles cabe só o sofrimento, só a indiferença, só a dificuldade, só a luta, com todas as dificuldades do aprendizado. Ao saberem que é pela reencarnação eles vão tendo, amealhando, se habilitando a conquistas espirituais, subindo de evolução espiritual, tendo mais condições de entender as leis de Deus e, por isso, passando por processos de aprendizado mais sutis, entendendo que Deus espera de nós ou nos dá, seja no descanso da manhã, do despertar da manhã ou à noite, na beleza da noite, do nosso descanso, ou na lida diária, Deus espera de cada um de nós, como seus filhos bem-amados, que espalhemos as suas bênçãos, meus irmãos. Nós estamos aqui como cooperadores de Deus, na medida em que agora, com a doutrina espírita, que é o Consolador que Jesus nos pediu a Deus e nos assegurou que enviaria e chegou a nós, que a gente possa, então, levar essa mensagem àqueles que não têm a oportunidade de tê-la ainda, levar a esperança, levar a coragem, levar a alegria, a boa nova, a mensagem de Jesus, como ele falou a Bartolomeu, no livro Boa Nova, psicografia do Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, na lição do bom ânimo, quando Bartolomeu falou que não entendia por que ele era tão circunspecto, e quando Jesus falou que o reino dele era de outra vida, ele se consolou, porque aqui na Terra era só o sinal do egoísmo, da falsidade, da indiferença, do orgulho. E Jesus responde a ele, Bartolomeu, quando eu disse que meu mundo não é da Terra, não é daqui, eu disse ainda não é. Eu não viria de meu Pai sem essa certeza de instalá-lo um dia aqui na Terra. E tenho pressa que isso se realize. E a minha mensagem, a mensagem do Evangelho, é uma boa mensagem.
E você já viu uma mensagem boa não trazer alegria, esperança e coragem, Bartolomeu? Então, remete isso a nós outros espíritas, que enquanto espíritas devemos, apesar das dificuldades, estamos agora passando por um testemunho, que muito longe de ser o testemunho do fim do mundo, né? Testemunho dessa pandemia que não vai nunca deixar que nós cometamos o deslize ou a leviandade de desconsiderar o número de desencarnados por ela, eles e seus familiares ainda encarnados. Nós já temos amigos, parentes que, por essa pandemia, voltaram à pátria espiritual, e seus familiares com a dificuldade, embora transitória a separação, mas com a saudade, com o afeto, de certa forma, rompido nesse instante, né, no entendimento deles. Nós temos, então, como espíritas, a responsabilidade de levar a palavra de esperança. Nós não estamos aqui querendo que todos sejam espíritas. O espiritismo não faz proselitismo a condenar a religião de quem quer que seja e que a nossa é que deve valer, e que só, embora saibamos, de novo repetindo, que o Consolador prometido pelo Cristo é o nosso abençoado espiritismo. Então, nossa responsabilidade, já que o Emmanuel falou que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação, é levar o entendimento espírita, mas junto com o consolo, junto com a renovação da esperança. Nós temos hoje o maior nível, o maior índice de suicídios dos 14 aos 19 anos. Crianças recém-saídos da puberdade, da adolescência, já não achando mais esperança, mais graça em estar vivo, e atentando contra a sua própria oportunidade, se maldizendo ter nascido e carreando para si uma reparação dificílima. Sabemos nós, daqueles que, infelizmente, não se ligam à misericórdia de Deus e atende à sua ignorância, à sua fragilidade, sim, né? E atenta contra a sua própria oportunidade, que muitas das vezes não foi pedida, mas nós suplicamos essa nova oportunidade. Então, a doutrina com isso, então, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade de levar, junto com o entendimento e o ensinamento dela, a esperança, a coragem e a fé em Deus, e sabedores que não estamos aqui sozinhos, e que existe todo uma pleiade de espíritos que assinaram e que avalizaram o nosso pedido, e nós renascemos e estamos, da melhor forma, levando avante esse nosso aprendizado. Levando avante o nosso aprendizado da melhor forma, porque mesmo Cristo não espera de nós ainda espetáculo de grandeza nenhum. Nós não conseguimos dar ainda e agir como um Chico Xavier, uma Madre Teresa, o Irmão Dulce, um São Francisco, um Kardec, um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo e tantos outros. Nós ainda, talvez são espíritos mais velhos, já tiveram mais oportunidades, mais encarnações, ou atinaram mais cedo para seguir o caminho do melhor aprendizado. Mas nós também estamos no caminho, e hoje muito melhores do que estávamos em 2, 3 encarnações passadas. Muito bem. Essa questão do tempo, então, que a gente quis fazer um apanhado da importância disso, meus irmãos, nos leva naturalmente a lembrar aqui em Salmos, capítulo 19, versículo 4. Salmos de Davi. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nós encontramos lá que para o Senhor 1000 anos é um dia. E em Pedro, um dia para o Senhor é 1000 anos também. Olha que coisa. E aqui nós vamos lembrar aqui do número 7 sem a superstição do número, mas o número místico, né? A mística do número 7, por exemplo, nós temos uma semana, tem 7 dias. Lá no Apocalipse, nós temos os 7 selos, que vão ser abertos 7 selos, os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas, o cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, né? Nessa questão, nós vamos lembrar que a Terra também tem um ciclo de 7, mas um ciclo de 7 milênios. A cada 7.000 anos, nós temos o fechamento de um ciclo e início de um novo. Por isso que agora, a partir de Adão, nós entramos no ciclo do resgate dos caídos pela segunda vez. Nós temos que fechar agora um ciclo de 7.000 anos. Então, se a gente pegar 4.000 anos antes de Cristo e mais 2.000 anos agora depois de Cristo, nós vamos ter 6.000 anos. Então, nós entramos no 6º dia. Nós vamos ver depois quando, mais ou menos, nós entramos nesse 6º dia a partir do 3º milênio, né?
Mas aí tem uma outra questão também que é interessante, né? Que nesse Pinga Fogo do Chico, 1971, na TV Tupi, o mediador também questiona o Chico se a Terra estava para passar de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. Você tinha mais ou menos uma data, uma ideia de quando isso poderia ocorrer? E o Chico para um pouco, pensa e fala, olha, o Emmanuel tem me dito que isso é em torno mais ou menos de 2057. Olha que coisa. Nós já passamos, né, meus irmãos, por várias fins de mundo, né? Uma hora nós podemos falar quando virá o fim do mundo. Na realidade, não é fim do mundo, é justamente fim de ciclo. Mas nós temos que fazer aqui uma observação. Se é 7 mil anos, não seria no final do terceiro milênio? Quer dizer, 1º de janeiro de 3001? Ou 31 de dezembro de 2999? Não seria... Não, o Chico falou, que o Emmanuel falou que é em torno de 2057. Lógico que não é um dia, uma data, 1º de janeiro de 2057. Nós já entendemos que esse processo já foi iniciado até antes do terceiro milênio, antes do ano 2001. Esse processo já foi iniciado, já tem espíritos que já têm a consciência que não vão retornar à Terra, serão também levados a um planeta que vai coadunar mais com o nível moral e espiritual deles, como aconteceu aqui com os exilados do planeta do Sol Capela, que nós sabemos, exilados de Capela. Então, esse processo já foi dado início. Mas a gente entende, então, que se o Emmanuel falou que é 2057, a gente entende que essa data, esse ano 2057, vai estar mais aflorado, mais transparente essa mudança de provas e expiação para o planeta de regeneração. Onde, então, a gente já sabe de novo, né, ou repete, né, o bem vai prevalecer. Olha que coisa boa, né? Então, se o bem vai prevalecer, significa, nós já repetimos, que existe ainda ignorância, não existe maldade, né? Santo Agostinho nos ensina, né, que a maldade não é mais do que a ausência de bondade, assim como a escuridão é a ausência da luz, né? Realmente, como tudo é criado por Deus, se existisse alguém mau, Deus criou a pessoa má, né? Não é. A pessoa é ignorante e, por isso, atenta contra as leis de Deus. Nós já falamos aqui de novo, né, que Deus espera de nós que semeemos as suas bênçãos. E o que a gente faz? Nós cedemos aos nossos caprichos, nós cedemos aos pilares da nossa ignorância, que demanda todo o nosso aprendizado. Nós sabemos quais são esses dois pilares, é o nosso orgulho e é o nosso egoísmo. Tudo da nossa necessidade de aprendizado advém desses dois, segundo Bezerra de Menezes, né? Bezerra não fala defeitos, né? Numa página dele, ele não fala defeito, ele fala dessas qualidades negativas. Olha que coisa, né? Então, todas as nossas necessidades de aprendizado que nós estamos passando aqui advêm dessas nossas qualidades negativas, dizer do Bezerra de Menezes. Então, nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, não existe a maldade, existe essa nossa ignorância. E essa nossa ignorância nos leva, então, a satisfazer os nossos caprichos, contrariando a nossa proposta, ou o que Deus espera de nós, de semear as suas bênçãos, e a gente faz o contrário. A gente ofende, a gente prejudica, a gente mente, a gente falseia, a gente erra de todas as formas, né? Dada essa nossa ignorância, que no nível que nós estamos também, é natural que isso ocorra. É natural que nós hoje, no estágio que todos nós estamos, nós ainda tenhamos orgulho e egoísmo. Só não tem isso quem não está aqui na Terra, que ainda é daqueles que portam ainda essas duas qualidades negativas. Ou vem em missão, os missionários que vêm aqui nos ajudar a mudar, a melhorar o nosso jeito de ser. Então, é natural que tenhamos isso. Por isso, de novo, Jesus espera de nós espetáculo de grandeza. Nós não temos como ainda dar apresentar essas qualidades positivas dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos irmãos maiores. Então, meus irmãos, quando o Chico fala que é 2057, aí como é que a gente vai fazer essa apresentação desses números para chegar nessa última hora? Que o tema é Lição nas Trevas e a Última Hora. Bom, Ismael
no ano, conta-se que Ismael, em 1831, ele teve uma reunião na espiritualidade com uma pleiade de espíritos da equipe dele, trabalhadores da equipe dele. E ele diz, olha que coisa, vocês não ouvidam, vocês não se esquecem de que estamos no século do advento do Consolador prometido por Jesus. E nós sabendo que a doutrina espírita é o Consolador que Jesus prometeu, qual é o marco da doutrina espírita? Enquanto doutrinada, né, o compêndio doutrinado por Kardec. Nós podemos pegar 1857, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? E o Ismael, que é o responsável pelos destinos e a condução do Brasil, dos nós brasileiros, né? E aqui também vale uma observação interessante também, né, meus irmãos? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu li aquele livro, né, e chegou num determinado momento que Jesus está dando uma volta com Ismael por cima da terra aqui, e Jesus pergunta para Ismael onde que ficava aquele país, né, tão aquinhoado pela natureza, que ele transportaria, e que tem no seu céu o símbolo, ou o sinal da libertação da humanidade, da redenção dos homens, né? E que ele transplantaria a árvore do seu evangelho do velho mundo para cá, né, para o Brasil. Eu achei interessante, aí o Ismael vem trazer Jesus aqui no Brasil, passando pelo Brasil, pela espiritualidade superior, andando e olhando o Brasil. Eu falei, poxa, mas, né, eu pensei, mas Jesus, né, que criou o mundo inteiro, todos os detalhes, como engenheiro e biólogo e médico, e fez de tudo, de A a Z, criou o mundo. Ele não saberia onde fica o Brasil, precisou perguntar para o Ismael, mas aí depois eu ouvi, numa outra palestra, alguém dizendo, né, isso demonstra a humildade de Jesus. Quando ele delegou, e a confiança, né, quando ele delegou a Ismael a condução dos destinos do Brasil e do povo brasileiro, o que significa quando você delega alguma coisa, o superior delega alguma coisa para o subordinado, para o colaborador? Ele delegou, não vai ficar correndo atrás e olhando o que está fazendo, o que não está fazendo, se está fazendo certo ou errado. Ele delega, ele confia. Então, Jesus, para mostrar, né, a confiança dele em Ismael, que ele delegou a condução dos destinos do Brasil e do povo brasileiro, ele, para mostrar isso, perguntou, Ismael, me leva lá onde que é sua fábrica, né? Seu torrão de evolução e de aprendizado com os tutelados. Lá, me mostra onde que é, né? Deixando Ismael, né, com certeza, motivado, né, a continuar o trabalho dele, que ele recebeu de Jesus a missão de conduzir os destinos da nossa pátria amada, idolatrada e querida por todos nós, né, meus irmãos? Interessante isso. Muito bem. Ele continua. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. E aí, o que a gente vai entender disso? 1857. Chegou a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Serão 100 anos. Então, 1857, mais 100 anos, 1957. Dos próximos 100 anos, mais 100 anos, 1957. Com mais 100 anos, 2057. Aí, então, o que a gente entende? A gente entende que bate essa reunião de Ismael na espiritualidade com a sua equipe de trabalho, bate com o que Emmanuel tem falado. Quer dizer, 2057, nós vamos ter a presença mais viva da mudança do nosso planeta de prova e expiação para mundo de regeneração. E o Haroldo nos esclarece aqui também, né, meus irmãos, que esse mundo de regeneração não é mundo ditoso ainda, né? É como o quê? Como se a gente tivesse internado no hospital, né, com todo o atendimento do hospital ali, a gente sai do hospital e vai para nossa casa. Então, nós vamos ter a família do nosso lado, nós vamos ter os medicamentos em casa, nós vamos ter as refeições em casa, mas ainda a gente está com aquele levando a bolsinha de soro, né, devagarzinho, levando, mas só que numa condição já de convalescença. Nós já estamos convalescentes da nossa doença da ignorância. Nós já estamos convalescendo e melhorando e evoluindo. Então, por isso, que deixa de ser mundo de prova e expiação para mundo de convalescença, de regeneração, onde o bem vai prevalecer. Se vai prevalecer, ainda vai existir uma certa ignorância e espíritos mais voltados a essa ignorância. Mas o bem vai prevalecer. Muito bem. Então, meus irmãos, a gente tem, então, por volta de 2057 isso. Agora,
nós temos também que continuar a ver essa questão da 2057, né? O ano de 2057, a questão da última hora. Então, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, o que é essa última hora? Como é que o pessoal, a espiritualidade foi feita essa relação de hora com o tempo? Se nós sabemos que cada dia, de acordo com o Salmo, capítulo 90, versículo 4, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, cada dia são 1000 anos, e 1000 anos é um dia, nós sabemos que um dia tem quantas horas? 24 horas. E se um dia são 1000 anos, é a mesma coisa para o Senhor, e o dia tem 24 horas, como é que nós vamos saber, então, quanto é cada hora? Nós vamos pegar quantos anos corresponde a uma hora. Se 24 horas são 1000 anos, uma hora, uma regra de 3 simples, né? Então, nós vamos fazer o quê? Pegar 1000 anos, dividir por 24 horas. Nós vamos achar quanto vale uma hora. E quanto é uma hora? 42 anos. Olha que coisa, pessoal. E o que isso tem de importante? 42 anos. E se o marco da transformação, ou da passagem do planeta de prova e expiação para regeneração é 2057, se nós tirarmos, então, de 2057, 42 anos, que é uma hora, nós estamos tirando, então, como marca 2057, nós estamos tirando, então, a última hora. Entendendo esse marco de 2057, dito pelo Emmanuel, como uma marca, né? Um ponto transparente dessa mudança de prova e expiação para regeneração. Então, 2057 menos 42 anos vai dar o quê? 2015. Então, meus irmãos, nós já estamos na última hora. A partir de 2015, nós já estamos na última hora. Como nós já estamos, então, em 2021, nós podemos pegar, então, 6 anos, né, de 2015 para 2020, que é mais ou menos 15% dos 42 anos, né? Que é mais ou menos 15%, então, de 42 anos, que é uma hora, que vai dar, então, 9 minutos. Então, nós já passamos 9 minutos, né, transformando esses 42 anos em hora, em minutos, nós já passamos 9 minutos, temos mais 51 minutos. Ou significa o quê? De 2015 para cá, nós estamos em quê? 2021 para 2057, nós temos 36 anos, meus irmãos. Aqueles que aqui vão estar ainda encarnados, né? E acredito que a maioria de nós queremos ficar, né? Embora nós já determinamos o projeto do nosso retorno, já está acertado, mas aqueles que estiverem aqui encarnados, né? E aqueles que vão estar na espiritualidade desencarnados, nós vamos ter 36 anos para fazer, meus irmãos, o que não foi feito em 6.000 anos de civilização. O que nós não fizemos nos 6.000 anos anteriores da nossa estadia aqui, nós temos agora 42 anos, como a última hora, para ingressar em 2057 com o nosso passaporte carimbado de retorno a essa terra. Essa terra, de novo, fecunda, fértil, bonita, perfumada, com flores, com estrelas, como luzes do Palácio de Deus, com a lua, com o sol que nos aquece, que mantém a vida. Uma escola montada e criada por Jesus, que recebeu de Deus uma mônada do sol para que ele construísse essa sala de aula, e nós temos essa sala de aula com todo o recurso. E nós outros, que temos ainda todas as bênçãos do nosso corpo, limitado, sim, dado ser uma máquina orgânica, mas com a possibilidade de ver, de falar, de enxergar, de raciocinar, de andar. Nós que temos a nossa família, os nossos amigos, o nosso lar, o nosso trabalho, o lazer, o entendimento da doutrina. Nós temos tanto recebido, meus irmãos, por esse Pai que nos ama de uma forma inexorável e independente do estágio que nos encontremos, porque o amor de Deus para conosco é um amor ágape. Nós sabemos que esse amor, no Evangelho grego, nós temos 3 tipos de amor. Né? Nós temos o amor eros, que é o amor erótico, que é o amor paixão. Nós temos o amor filia, com PH, que é o amor, eu gosto de você porque você gosta de mim. Eu faço bem para você porque você faz o bem para mim. Eu te amo porque você me ama. E nós temos o amor ágape, que é o amor divido. Que é aquele amor que você não concorda, às vezes, com um erro, com a posição errada ou com um feitio aviltante de alguém, que alguém faça. Mas você o ama.
Deus não concorda com o nosso irmão que, na sua ignorância extrema, tira a sua própria vida ou tira a vida do próximo. Ele não concorda e não é conivente com isso, mas ele ama porque é seu filho, criado por ele, e ele sabe onde ele vai chegar. Como Deus nos ama, porque ele sabe onde nós vamos chegar. Com os nossos defeitos, com a nossa condição natural de aprendizado. Nós somos criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado pronto. O próprio Cristo não foi criado já Cristo, Espírito Cristo. Também simples e ignorante como nós. Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier e todos. Madre Teresa, Irmã Dulce, São Francisco, Santo Agostinho. Todos criados simples e ignorantes como nós mesmos. Mas no esforço, na lida, na oportunidade, na encarnação e outra encarnação, nós vamos evoluindo pouco a pouco, passo a passo, nada na natureza da ação. E aqui nós podemos lembrar a frase do Gandhi, né? O Gandhi, que uma hora a gente pode falar dele, ele fala: seja feita em você a mudança que você quer fazer no mundo. Olha que coisa. Porque, na realidade, nós não vamos mudar o mundo. O próprio Jesus, nessa lição do Bom Ânimo para Bartolomeu, fala que o evangelho dele tem que brotar e nascer e florescer primeiro em cada indivíduo, para depois se espraiar para a população, para os povos. Então, nós não devemos esperar que o mundo se transforme. Seja em nós feito a transformação que nós queremos ver no mundo ou fazer no mundo. Porque nós não vamos fazer no mundo como Gandhi, Mahatma Gandhi fez, libertando a Índia, 800 milhões de habitantes do jugo inglês da Inglaterra. E depois foi morto, foi assassinado por um próprio hindu, né? O indiano, né? Então, seja feita em nós essa mudança. E essa mudança, Deus nos ama, então, com esse amor ágape, porque Ele sabe onde nós vamos chegar, e por isso nos ama agora. E depois, então, dessa mudança, nós vamos ter, então, religiosos, bondosos, amor, caridade, trabalhar para o bem comum. Diferente do que foi feito naquela época dos exilados de Capela, pelos hebreus, hindus, arianos e egípcios, quando foi expulso do paraíso. O que é expulso do paraíso? Não é o paraíso onde mana leite e mel, só com Adão e Eva, e numa ociosidade, num paraíso que seria mais um suplício do que uma oportunidade de obrar e de trabalhar junto com Deus e Jesus, né, meus irmãos? Muito mais motivador, muito mais compensador, né? O trabalho na obra de Deus, com Deus e Jesus, como Jesus falou, que ele trabalha como o Pai dele também trabalha. Então, essa expulsão do paraíso, essa expulsão do paraíso de Adão e Eva, foi esse paraíso lá do planeta do Sol Capela, que tinha, como a Terra tem hoje, uma série de benesses. Tecnologicamente, então, a gente se perderia um dia em listar tanta coisa boa que nós temos na nossa evolução tecnológica. E também moralmente e religioso, dado nós estarmos às voltas com essa doutrina que nos consola e nos esclarece, nos deixando, então, aprender a fazer como Humberto Campos falou, além do pão do corpo, que a gente leve a possibilidade do raciocínio, do aprendizado e de servir, né, meus irmãos? Dessa forma, então, a gente entende, né, finalizando nossa fala, que lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, nós temos a lição, os obreiros do Senhor, missão dos espíritas, os últimos serão os primeiros serão os últimos, que vale a pena a gente ler e trazer esse entendimento agora dessa última hora, já para esse tempo presente que nós estamos vivenciando. E Deus queria, na realidade, né, meus irmãos, fazer da Terra um verdadeiro jardim do Éden. Ele queria fazer um Éden de todos, um jardim, paraíso. Mas para isso ele precisa de jardineiro. Ele precisa não é que ele precisa, né, meus irmãos? Ele dá a oportunidade da gente trabalhar como jardineiro nesse jardim, desse Éden, desse paraíso, a fim de que a gente possa, então, efetivamente, nos habilitar naturalmente pela colaboração na obra dele, que é uma obra que nos motiva e que nos satisfaz, né? Para que a gente possa, então, dar esse devido valor a essa questão do nosso espírito eterno, deixando de lado, embora seu valor relativo, toda a questão material necessária à nossa posição de homem no mundo. Mas, lembrando que Jesus venceu o mundo e não no mundo, né, como ele nos ensinou. Então, meus irmãos, a gente fazer o que nós nascemos para fazer, sejamos nós
com amor, com vontade, com espiritualidade, sejamos aula de enfermeira, advogado, vigilante, motorista, dono de casa, esposa, mãe, pai, e seremos, então, já no mundo de regeneração. Aproveitemos ao máximo aqui agora, não só esses 36 anos que nós temos até 2057, que não é uma data cabal, né? Nós já tivemos aí aquela questão da 2012 acabar o mundo, 1000 anos passará, 2000 não passará, e acabar o mundo. Depois teve 2012, que é o fim do calendário maia, e 1991, e agora nada disso, né, meus irmãos? O mundo não vai acabar, é o fim de um ciclo. A Terra continua viva, né, do seu entendimento de fértil, né, nos recebendo para o nosso aprendizado, fechando um ciclo e iniciando um ciclo novo. Mas nós não devemos também nos pegar nesses 36 anos, que aqueles de nós, muitos de nós já passando dessa idade, não vamos chegar a 2056, vamos estar do lado de lá. Mas aproveitar cada minuto nosso aqui ou de lá, né, para a gente, mesmo porque nós não sabemos o tempo que nós vamos permanecer aqui, quando é que nós vamos voltar para lá, né, vamos aproveitar cada instante que nós estivermos aqui e quando estivermos lá, para efetivamente fazer nascer no nosso coração essa gratidão a Deus por tanto que temos recebido. E é assim, meus irmãos, com esse sentimento de gratidão por tanto recebido, pelo nosso corpo perfeito, pela oportunidade da reencarnação, pelo entendimento da doutrina que nos auxilia tanto, não só por sermos espíritas, mas a alcançar o objetivo que nos trouxe dessa encarnação, é que nós remontamos a nossa prece ao Cristo, a nossa gratidão a Deus, buscando louvá-lo e honrá-lo, mas amando acima de todas as coisas, amando o nosso próximo como nós mesmos, e todo bem sendo remontado ao Cristo Jesus, como parcela da obra dele. E assim, meus irmãos, eu deixo o meu abraço a cada um, a Deus acima de tudo,